Vamos então à nossa teleaula 2, movimento retilíneo uniforme. Vamos então entender um pouco o que é o movimento retilíneo uniforme. Como o próprio nome diz, é um movimento em linha reta que tem sempre a mesma velocidade. É um movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta com a mesma velocidade. No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso significa? Cada intervalo de tempo, por exemplo, cada uma hora que passar, ele vai percorrer, por exemplo, 70 km. 2 horas, 140. 3, 210. 4, 280 e assim por diante. Em razão disso, a velocidade escalar instantânea é constante, ou seja, pelo fato da velocidade ser sempre a mesma, a velocidade instantânea é igual à velocidade média do movimento. Para esse tipo de movimento, a velocidade não pode ser nula, porque se ela é nula, não tem movimento em relação ao referencial. E para fazermos a análise, então, nós necessitamos de uma velocidade não nula. Então, aqui no caso, na imagem que aparece para vocês, nós temos uma pessoa correndo. Deslocamento de 10 metros, tempo 2, deslocamento de 20 metros, tempo 4, deslocamento de 30 metros, tempo 6, deslocamento de 40 metros, tempo 8. Depois vamos fazer a análise, então, matemática de cada um desses e fazer as determinações do que é necessário, então, para o caso do movimento retilíneo e uniforme. Então, a função da posição em função do tempo no movimento retilíneo, ela vai ser o quê? Vai ser uma função, justamente, que vai auxiliar nós a saber a posição para qualquer instante. Essa posição, então, essa função, para fazer a determinação dela, ela tem uma derivação. E essa derivação dela é da velocidade média. Só relembrando, velocidade média é igual a deslocamento dividido pelo tempo. Expandindo então essa equação, deslocamento por posição final menos posição inicial e variação de tempo por tempo final menos tempo inicial, obtemos o que mostra para vocês na tela. Como nessa situação o tempo inicial vai ser expressivo, então nós simplesmente vamos trocar ele por zero. Trocando ele por zero, então automaticamente esse tempo inicial ele some. Fazendo então a multiplicação do tempo que sobrou embaixo para o lado de cima, velocidade vezes o tempo igual a posição final menos posição inicial. Ajeitando essa equação para ela ficar igual a uma função, vamos passar a posição inicial para o outro lado. Ela está diminuindo de um lado, vai somando para o outro. Então vai ficar a posição inicial mais velocidade vezes o tempo igual a posição final. Ajeitando um pouquinho mais, ou seja, escrevendo de uma forma um pouquinho melhor, a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. S igual a SO mais VT, que é justamente a função da posição em função do tempo. Com ela, então, nós podemos calcular aonde o carro vai estar, ou o veículo, ou a partícula, para cada tempo pré-determinado. Então, vamos para um exemplo. Eu quero determinar a equação da posição em função do tempo da situação abaixo. Então, aqui nós temos uma tartaruga, que, como vocês observam, a cada segundo que vai passando, ela vai andando 10 centímetros a mais. Primeiro, como é que eu vou determinar a equação da posição em função do tempo? Vamos então aproveitar para retirar os dados que o problema nos dá. Primeiro dado, posição inicial, 0 centímetros. Segundo dado, que aparece logo acima da tartaruga, velocidade, que é de 10 metros por segundo, que é justamente o que nós observamos. A cada segundo que passa, ele vai andando 10 centímetros a mais. Agora, simplesmente vamos substituir esses dados, posição inicial e velocidade, naquela equação que nós vimos anteriormente, da posição em função do tempo. Então, a equação S igual a SO mais VT, ou seja, posição final igual posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Substituindo então primeiro
Observem que a posição inicial é 0. Então, no lugar da posição inicial vai o 0. A velocidade é 10 cm por segundo. Trocamos então o v por 10. Ajeitando então essa equação, em função de o zero não ter valor nenhum, nós vamos obter posição final é igual a 10 vezes o t. Então, isso quer dizer que essa equação, essa função, ela nos diz a posição exatamente em cada instante que eu quero saber. Se eu quero saber, por exemplo, no tempo 3, eu vou substituir aquele t por 3. 10 vezes 3, 30. Se eu quero saber no tempo 600, 10 vezes 600, que eu troquei o t por 600, eu vou obter 6.000. Observem que é estritamente importante eu indicar com quais unidades eu estou trabalhando. Então, ali embaixo, ao lado da equação, eu coloquei com posição em centímetros e tempo em segundos. Até para ficar mais fácil, porque senão fica difícil de eu conseguir pensar no sistema internacional, no sistema convencional, qual sistema então que está essas unidades. Então, é sempre recomendado que se coloque ao lado da função da posição em relação ao tempo, quais são as unidades de medida tanto da posição quanto do tempo. Vamos então ao segundo exemplo, que é determinar a equação também da posição em função do tempo da situação que eu havia mencionado para vocês. Então, ali tem uma pessoa correndo e nós analisamos 10 metros, 2 segundos, 20 metros, 4 segundos, 30 metros, 6 segundos, 40 metros, 8 segundos. Primeiro, vamos retirar os dados do problema para então fazer a determinação dessa equação da posição em função do tempo. Primeiro, a posição inicial dele é 0. A velocidade nós não sabemos. Então, como nós não sabemos a velocidade, nós vamos ter que determinar ela. Só que nós sabemos algo muito importante, que justamente a velocidade com que ele vai andar durante o percurso é justamente a velocidade média. Então, eu vou pegar o quanto ele andou. Eu posso pegar diversos trajetos. Eu vou pegar todo o trajeto que mostra para vocês. Ele andou de 0, foi até 40. Em quanto tempo ele fez isso? Esse é o tempo 0 até o tempo 8 segundos. Quanto tempo se passou? 8 segundos. Então, isso quer dizer o quê? Que ele fez 40 metros em 8 segundos. Substituindo esses valores na fórmula. Primeiro, quanto ele fez? Aqui eu peguei o primeiro trajeto, mas o processo em si, vocês vão ver que para cada intervalo de tempo vai dar o mesmo valor. Deslocamento, 10 dividido pelo tempo que ele fez esses 10 metros, 2 segundos. Isso quer dizer que a velocidade média é de 5 metros por segundo. Pegando então o significado disso, quer dizer que cada segundo que passa, ele vai andar 5 metros. Se nós analisar, ali mostra para nós de 2 em 2. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60 e por aí vai. Agora sim, vamos substituir então os dados na equação. Qual equação? A equação da posição em função do tempo, que é aquela que foi mostrado anteriormente. S igual a SO mais VT. Então, substituindo a posição inicial, que nesse caso é 0, e a velocidade, que é 5. Obtemos então a equação que está abaixo, posição igual a 5 vezes o tempo. Novamente, é importante indicar então que a posição está medida em metros e o tempo em segundos. Então, se vocês forem relembrar, essas aqui são aquelas equações que nós havíamos visto anteriormente, que nós pegávamos o gráfico e retirávamos os dados então para fazer essa construção. Aqui agora nós já sabemos qual que é a origem daquelas equações, daqueles gráficos então que apareciam para vocês. Então vamos agora a um exemplo número 1. Observe as funções das posições, onde a posição está em metros, olha só a indicação e o tempo em segundos, dos veículos abaixo e determine a posição inicial e a velocidade. Então apresento para vocês uma série de funções para nós fazermos então essa determinação. Vamos então fazer o primeiro juntos. Então, S igual a 10 mais 3t. Primeiro, determinação da posição inicial. Nós vamos comparar as equações. Observe que está cada dado abaixo do dado que se necessita. Então, a posição final está abaixo da posição final. A posição inicial está abaixo da posição inicial. A velocidade está abaixo da velocidade e o tempo está abaixo do tempo. Observe que sempre o termo velocidade está multiplicando pelo tempo. Então, independente do local que ele está, você sempre vai ajeitar
para ele ficar então nessa estrutura dessa função. Então, comparando as equações, verificamos que a posição inicial é 10 e a velocidade é de 3 metros por segundo. Lembrando, lá especificava para nós cada uma das unidades que nós deveríamos usar. Na letra B, nós temos então a equação S igual a menos 6 mais 2t. Novamente, vamos fazer a comparação entre as equações. S de posição final embaixo de posição final, posição inicial embaixo de posição inicial, velocidade embaixo de velocidade, tempo embaixo de tempo. Então, o que nós podemos verificar? Que a posição inicial vai ser de menos 6 metros e a velocidade vai ser de 2 metros por segundo. Agora, a sugestão é o seguinte: para cada próxima que passar, que tu pause o vídeo e tente fazer sozinho cada uma dessas atividades que vai aparecer na sequência. Depois, aí dá sequência para saber quais são os resultados e verificar se realmente estão certos. Então, primeiro, comparando a equação com essa daqui, S igual a menos 30 mais 10t. A posição vai ser igual a posição inicial mais VT. Novamente, posição final e embaixo de posição final. Posição inicial e embaixo de posição inicial. Velocidade embaixo de velocidade e tempo embaixo de tempo. Com base então nessa comparação, nós verificamos que a posição inicial é de menos 30 metros e a velocidade é de 10 metros por segundo. Analisando agora a letra D, nós verificamos que S é igual a 20 menos 5t. Comparando então as equações, nós vamos verificar que o valor da posição inicial vale 20 e o valor da velocidade vale menos 5 metros por segundo. Sim, é necessário então colocar o sinal de cada um deles, que ele indica cada um dos movimentos. Depois, mais para frente, então, nós veremos então qual é o significado desse menos 5, desse positivo 3, em cada uma das situações. Na seguinte, letra E, vamos verificar S igual a 30 menos 3t. Para determinar a posição inicial e a velocidade, vou comparar as equações e vou verificar que a posição inicial vai ser 30 e a velocidade vai ser menos 3 metros por segundo. Pessoal, desconsidere aquele A que apareceu ali, mas é para ser um V vezes o T. E o seguinte, letra F, posição é igual a menos 10 menos 2t. Comparando então as equações, vamos verificar que a posição inicial vai ser de menos 10 metros e a velocidade vai ser de menos 2 metros por segundo. Observe que só comparando as equações, eu consigo então fazer a determinação. Claro que pode ocorrer de, por exemplo, t está na frente e a posição inicial está depois. Não tem problema, tu só ajeita para essa estrutura e daí tu faz a determinação de cada um dos valores. Então, vamos então fazer uma diferenciação entre o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O que é um movimento progressivo? Movimento progressivo é quando o objeto, quando a partícula, quando o carro, quando o trem, quando o avião se desloca a favor da trajetória. Vamos então só relembrar alguns daqueles conceitos que nós vimos antes a respeito de sistema de eixos. Lembram-se que quando nós temos então, por exemplo, uma reta numérica, nós temos o zero, para o lado direito os valores positivos, para o lado esquerdo os valores negativos. Então, a favor da trajetória, quer dizer que eu estou andando em direção aos valores positivos, que é nesse caso que eu apresento para vocês na imagem. O carrinho em si, a orientação dele está virada para o lado dos positivos. Então, por isso que ele é um movimento progressivo. O que isso vai impactar, então, nesse carrinho? Vai impactar que ele vai ter uma velocidade positiva. Porque se nós formos analisar, o deslocamento desse carro vai ser positivo. Agora, vamos analisar os gráficos do movimento progressivo. Como é que vai se comportar? Vamos ver. Primeiro, o gráfico da velocidade em função do tempo. Como a velocidade dele é positiva, como eu havia falado anteriormente, o gráfico dele vai estar acima do eixo X e vai ser sempre uma linha reta, como mostra para vocês aí. Por que uma linha reta? Justamente porque à medida que o tempo vai passando, a velocidade é sempre a mesma. 1 segundo, 2, 3, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a velocidade se permanece sempre a mesma.
nunca muda. Então, por isso que o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento progressivo, ou seja, o movimento que tem a velocidade positiva, vai ser esse. Agora, o segundo gráfico, da posição em função do tempo. Agora, analisem que eu sei que, logicamente, que à medida que o tempo vai passando, o movimento progressivo, a posição vai aumentando. Então, o mesmo tem que acontecer com o gráfico, que é o que nós observamos ao gráfico que apareceu para vocês agora. À medida que o tempo vai passando, as posições vão aumentando no decorrer do tempo. São essas as características do movimento uniforme. Movimento uniforme e progressivo. Agora, seguinte, movimento regressivo, retrógrado ou retardado. São 3 nomes para um único movimento. Todos eles querem dizer a mesma coisa. Se o progressivo é a favor da trajetória, o regressivo vai ser contra a trajetória. Vai se mover contra os valores positivos. Ou seja, ele vai se mover em direção aos valores negativos. Sabendo disso, eu vou analisar então essa figura. O carrinho em si, ele está se dirigindo, ou seja, ele está andando para os valores negativos. Olha só, contra os valores positivos. Então isso quer dizer que à medida que o tempo vai passando, os seus valores de posição eles vão diminuindo cada vez mais. Agora, quanto aos gráficos do movimento uniforme, como que eles vão se comportar? Se antes no movimento progressivo o da velocidade era acima do eixo x, agora o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento regressivo ele vai ser abaixo do eixo x. Por quê? Justamente porque a velocidade vai ser negativa, porque ele está indo contra a trajetória, seu deslocamento é negativo. Então por isso que cada vez que nós tivermos um movimento regressivo, a velocidade vai estar abaixo do eixo x ou do eixo tempo propriamente dito, como mostra para vocês. E sempre ela vai ser constante para essa situação em que o movimento ele é uniforme. A velocidade é sempre a mesma. Agora, como é que vai ser o gráfico da posição em função do tempo? Antes eu havia comentado para vocês de que à medida que o tempo vai passando, as posições vão diminuindo. E é exatamente isso que vai acontecer com o gráfico. Se vocês observarem na imagem que apareceu para vocês agora, à medida que o tempo vai passando, o gráfico vai reduzindo os valores da posição. Ele é um gráfico decrescente. Vamos analisar agora um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil, um pouco mais intuitivo essa compreensão desses movimentos, do movimento uniforme, da aplicação dessas equações para facilitar a aprendizagem. Então vamos analisar. Primeiro, ele diz o seguinte: 2 automóveis M e N, inicialmente a 50 km de distância um do outro, aproximam-se com velocidades constantes. O valor da velocidade de m em relação a um ponto fixo da estrada é igual a Vm, medida em km por hora, e a velocidade de n em relação à Terra é Vm, também medida em km por hora. Após 30 minutos, os automóveis cruzam uma mesma linha da estrada na posição P indicada na figura. Então, temos as afirmações e temos a figura logo abaixo para vocês. Então, olha só, a primeira informação: as velocidades do veículo são em módulos iguais a 60 e 40. Colocando-se na origem o ponto O da figura, orientando-se a trajetória de O para P, a equação horária dos movimentos é Sm igual a T em horas e S em quilômetros, Sn igual a menos 40T, com T em horas e S em quilômetros. Para um referencial fixo do veículo M, o veículo N se aproxima a uma velocidade em módulo de 100 km por hora. Então vamos fazer a análise individual de cada uma dessas afirmações. Então temos ali a figura como base para nós. Então a primeira informação ela diz o seguinte: as velocidades dos veículos são em módulo iguais a Vm igual a 60 km por hora e Vn igual a 40 km por hora. Primeiro, como é que eu vou fazer essa determinação? Eu vou retirar os dados de cada um dos veículos. O deslocamento então do primeiro veículo, como mostra na figura anterior, é de 30 km e o tempo decorrido é 30 minutos. Como nós estamos trabalhando com quilômetros e horas, nós vamos fazer a conversão dos minutos para horas. Para isso, 30 dividido por 60, que vai dar 0,5, que é a forma de conversão de minutos para horas. Segundo,
Vamos calcular a velocidade média do M. Para fazer a determinação da velocidade média, que como nós vimos antes, é a mesma que a velocidade em todo o tempo do trajeto do movimento uniforme, nós vamos então pensar, tá? Para determinar a velocidade média, eu preciso do deslocamento e do tempo. Primeiro, quanto que eu andei? 30 km. Quanto tempo eu andei? 0,5. Substituindo esses valores na fórmula, exatamente como mostro para vocês, eu verifico que 30 dividido por 0,5 vai dar 60 km por hora. Essa então é a velocidade média do veículo M. Segundo, vamos analisar também o veículo N. Qual que é o deslocamento de acordo com a figura? 20 km. Quanto tempo se passou? 30 minutos, que é a mesma coisa que 0,5 horas. Esses dados vocês podem verificar na figura anterior. Eles são exatamente iguais. São esses valores que mostra para nós lá. Ele diz o seguinte: após 30 minutos os dois se encontram. Então o tempo de encontro dos dois vai ser o mesmo. Então vamos calcular a velocidade média do N. Para isso, vou utilizar a mesma equação de antes. Velocidade média é igual ao deslocamento sobre tempo. Quanto que eu andei? 20 km. Em quanto tempo? 0,5 horas, meia hora. Substituindo esses valores na equação, eu vou obter que a velocidade média é de 40 km por hora. Então, a princípio, essa primeira afirmativa está correta. Claro que aqui ele diz em módulo. Sim, de fato, em módulo, elas são esses valores. Agora, se nós for considerar o fato de não ser em módulo, como nós calculamos tudo em módulo, a velocidade do N seria negativa, porque o N está indo contra a trajetória que nós consideramos. Número 2. Colocando-se na origem no ponto O da figura e orientando-se a trajetória de O para P, ou seja, a mesma orientação que nós tivemos antes. As equações horárias dos movimentos são Sm igual a 60t, t em horas e S em km, e Sn igual a menos 40t, com t em horas e S em km. Então, vamos olhar os dados do M que nós temos. Posição inicial 0 km, velocidade 60 km por hora. Substituindo então esses dados na equação, ou seja, na função da posição em relação ao tempo, nós vamos então obter o seguinte. A equação então, S igual a SO mais VT. Fazendo então essa substituição, nós vamos verificar que a posição inicial é 0 e a velocidade é de 60. Então, a minha equação para esse veículo M vai ficar S igual a 60t. Novamente, com aquela especificação que eu falei para vocês antes. Eu tenho que dizer, a posição está sendo medida em quê? Quilômetros. E o tempo em quê? Em horas. Agora, segundo, dados do veículo N. Eu tenho a posição inicial 50 km e a velocidade em módulo de 40 km por hora. Então vamos substituir os dados na equação, semelhante ao que nós vimos anteriormente. Posição final igual posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Primeiro, qual que é a posição inicial? Posição inicial marcada, 50 km. Menos velocidade. Qual que é a velocidade? 40. 40 vezes o tempo. Aqui nesse caso, por que a velocidade ficou negativa? Justamente porque o veículo N está indo contra a trajetória. Então, nessa situação, essa alternativa estaria falsa. A verdadeira seria somente a primeira e a segunda falsa. Então, a especificação que nós fizemos anteriormente. Sempre tem que ter essa especificação. A posição está medida em quilômetros e o tempo em horas. Agora, terceira afirmativa. Para um referencial fixo no veículo M, o veículo N se aproxima com velocidade em módulo de 100, vamos só pensar. O que está acontecendo com as velocidades? Os dois estão no sentido contrário. Então, o que vai acontecer com as velocidades sempre quando se vai em sentido contrário? As velocidades vão se somar. Um está com velocidade 60 e outro com velocidade 40. A velocidade é de 100 km por hora. Então, essa afirmativa está verdadeira. Dando sequência, então, ao nosso exemplo número 2. Ele diz o seguinte. Um trem de passageiros de 200 metros de comprimento e um trem de carga de 300 metros de comprimento seguem no mesmo sentido, em linhas férreas, retilíneas e paralelas.
com velocidades 20 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente. A partir dessas informações, determina o tempo de ultrapassagem, determina a distância percorrida pelo trem de passageiros durante a ultrapassagem. Construa o gráfico do espaço em função do tempo, considerando o instante em que se inicia a ultrapassagem até o instante em que se termina. Vamos então por partes. Determinando o tempo de ultrapassagem. Então, observem a imagem. Vejam então que o primeiro trem de passageiros, 200 metros, está atrás do trem de carga de 300 metros. A primeira coisa que nós temos que verificar é justamente que a distância percorrida pelo trem de passageiros é de 500 metros, porque para ocorrer a ultrapassagem, ele tem que ultrapassar todo o de cargas até a parte de trás do próprio trem. Então, primeiro, dados do trem de passageiros. Posição inicial, consideramos então 0 metros, que vai ser justamente a traseira dele. Velocidade média, 20 metros por segundo, dado anteriormente. E agora vamos construir a equação do trem de passageiros. Para isso, vamos pegar a equação do movimento retilíneo uniforme, S igual a SO mais VT, e substituir os valores da posição inicial e da velocidade. Fazendo então essa substituição, obtemos que a posição final é igual a 0 mais 20t. Lembrando, é interessante sempre fazer a indicação de quais são as unidades de medida que estão sendo trabalhadas. Nesse caso, a posição está sendo trabalhada em metros e o tempo em segundos, ficando então a equação S igual 20t. Agora, os dados do trem de carga. A posição inicial dele é 500, justamente que é a dianteira, que é aquilo que eu havia mencionado antes, e a velocidade média de 10 metros por segundo. Construindo então a equação do trem de passageiros, novamente, pegamos a equação da posição em função do tempo, do movimento retilíneo uniforme, e substituímos os valores da posição inicial e da velocidade. Fazendo essa substituição, observamos então que a nossa equação da posição em relação ao tempo fica S igual a 500 mais 10t. Novamente, é interessante fazer a indicação de quais são as unidades de medida da posição e do tempo, que no caso está indicado para vocês ali na própria tela. Agora, para ver a ultrapassagem por completo, a posição final dos dois trens, no caso, tem que ser a mesma. Então, o que nós vamos fazer? Vamos então pegar as equações de cada um deles, que são as equações que nós tínhamos anteriormente, e vamos igualar. Igualar quem? A posição final. Lembrando, a condição de encontro é que justamente 2 ou mais corpos estejam na mesma posição, no mesmo lugar. É aquele caso que eu comentei em sala de aula de que, por exemplo, vai ter um encontro de colegas. Aonde que vai ser esse encontro? Vai ser em um local. Naquele determinado horário, todos vão estar naquele local. Então, fazendo a igualdade entre as equações, obtemos então o seguinte: 20t da primeira equação, 500 mais 10t da segunda equação. Fazendo então os jogos matemáticos, passando o 10t que está desse lado para o outro lado, ele passa a vir negativo, ficando 20t menos 10t igual a 500. Fazendo então a subtração, obtemos 10t igual a 500. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 500 dividido por 10 vai resultar num tempo de 50 segundos. Por que 50 segundos? Justamente porque a posição está sendo medida em metros e o tempo está sendo medido em segundos. Então isso quer dizer que após 50 segundos, esses móveis vão se encontrar. Ou, nessa situação, vai ocorrer a ultrapassagem completa. A letra B. Determine a distância percorrida pelo trem de passageiros durante a ultrapassagem. Olha só, para determinar a distância percorrida pelo trem de passageiros, substitui na equação do trem de passageiros o t por 50 segundos, tempo de ultrapassagem. Novamente, o que eu vou fazer? Para determinar a distância percorrida, eu vou pegar a equação do trem de passageiros e vou substituir o t
por 50. Aí eu vou saber a posição que ele estava. Fazendo então essa substituição, vai ficar a posição igual a 1000 metros. O que foi feito? 20 vezes os 50, que é o tempo decorrido. Tá, agora, é essa a distância percorrida? Sim, porque inicialmente ele estava na posição 0. Da posição 0 até a posição 1000. Qual foi a distância percorrida por ele? Exatamente de 1000 metros. Agora, na construção do gráfico do espaço em função do tempo, considerando o instante que se inicia a ultrapassagem até o instante que ela termina. Então, a letra C pediu para nós construir o gráfico. Na construção do gráfico, ele vai ficar mais ou menos assim. Observem que o primeiro, que eu vou indicar para vocês aí, que é no caso de passageiros, ele começa na posição 0 e vai haver a ultrapassagem completa exatamente no tempo 50 segundos e na posição 1000. O segundo trem, ele inicia então na posição 500, que no caso é a parte dianteira, e após a ultrapassagem ele está na posição 1000, justamente a parte dianteira. Então o gráfico ele tem que ser expresso dessa forma para representar o momento de ultrapassagem. Só lembrando, o de baixo representa o de passageiros e o de cima representa o trem de carga. Vamos então ao exemplo número 3. E esse exemplo número 3 ele diz o seguinte: dois amigos trafegando por uma estrada retilínea em um veículo A uma velocidade de 10 metros por segundo tentam se comunicar por meio de um rádio bastante rudimentar, com alcance máximo de 200 metros, com os dois amigos que estão em um veículo B, que se movimenta na mesma estrada com velocidade de 15 metros por segundo. Se o veículo A está inicialmente 500 metros à frente do veículo B, eles manterão em contato um intervalo de tempo. Aí temos as alternativas. Então vamos por partes. Primeiramente, quais são os dados do veículo A? O veículo A então está localizado 500 metros à frente, então vamos adotar que ele está na posição 500 metros em relação ao B. E a sua velocidade média, como diz o problema, é de 10 metros por segundo. Mesma coisa para o veículo B. Quais são os dados do veículo B? A posição inicial é igual a 0 metros, justamente porque nós adotamos ele como referencial, ele estar localizado no referencial, e a velocidade média dele de 15 metros por segundo. Lembrando, a condição para que haja encontro ou ultrapassagens, no caso da ultrapassagem, é que o carro de trás tenha maior velocidade que o carro está na frente. E nesse caso é atendida essa condição. Então, vamos criar a equação do veículo A. S igual a SO mais VT. Substituímos somente a posição inicial e a velocidade. Fazendo essa substituição, a nossa equação fica da seguinte forma: S igual a 500 mais 10t. Posição inicial 500, velocidade 10. Novamente, é interessante não fazer a indicação de que a posição está marcada em metros e o tempo em segundos, até para facilitar a análise do movimento. Mesma coisa nós vamos fazer para o veículo B. A equação do veículo B fica S igual a SO mais VT. Substituindo então a posição inicial por 0 e a velocidade por 15. A nossa equação fica da seguinte forma. Como 0 não tem valor, tiramos então ele da nossa equação, ficando S igual a 15t. Novamente com a indicação que a posição está medida em metros e o tempo em segundos. Agora, uma das informações que é relevante e é muito importante para o nosso problema é a informação de alcance máximo de 200 metros. Então vamos analisar a figura que eu apresento abaixo para vocês. Olha só, primeira situação, o carro B está atrás, 200 metros. Começou a pegar o sinal. Como esse alcance ele é de 200 metros, 200 metros da frente também funcionará. Até ali, 200,00001 não funcionará mais, até porque o alcance dele é de 200 metros. Então sabemos que são em dois instantes em que um vai começar e o outro então que vai cessar então esse contato. Vamos então fazer a análise. Tá. A análise é o seguinte, que todas as informações que
foram ditas antes, quer dizer que o 0 é a posição do carro B até 300. Eles não conseguem se comunicar pelo rádio. O que isso significa dizer? Quer dizer que de 0 até 300 metros que o primeiro carro andar, eles não vai haver comunicação, até porque está fora do alcance. Ele começa a estar dentro do alcance quando está a 200 metros do carro A. Então, observe que antes da ultrapassagem, a velocidade de aproximação entre eles é de 5 metros por segundo. Como é que eu sei que essa velocidade de aproximação é 5 metros por segundo? O veículo de trás está com velocidade de 15 metros por segundo. O veículo da frente está com velocidade de 10 metros por segundo. Se formos analisar, o veículo de trás ele está se aproximando 5 metros a mais a cada segundo. Ou seja, a velocidade de aproximação desses dois veículos é de 5 metros por segundo. Então vamos fazer a substituição para ver então qual vai ser o tempo que ele vai demorar para percorrer esses primeiros 300 metros. Então nós temos a velocidade de 5 metros e o quanto ele tem que andar inicialmente, que são 300 metros. Substituindo então esses valores, a velocidade por 5 e o deslocamento por 300, nós vamos obter o que está mostrado para vocês na tela. Aí, aquela facilidade que nós fizemos com o ΔT, passamos para o outro lado e trazemos para o lado do 300 o 5. Fazendo então essa troca de posição, nós vamos obter 300 dividido por 5, que vai dar tempo 60 segundos. Isso quer dizer que começou o movimento, após 60 segundos, começa a fazer a transmissão de rádio, porque está dentro do alcance. Agora, segunda situação. Depois da ultrapassagem, a velocidade de afastamento entre eles é de 5 metros por segundo. Como é que eu sei isso? Novamente, aquela mesma analogia de antes. O de trás, que agora está na frente, andando com 15, e o que estava atrás permanece ainda com a velocidade de 10 metros por segundo. Qual que é a velocidade que eles vão se afastar? 5 metros por segundo, ou seja, essa quantidade a mais que ele tem em relação ao carro de trás. Fazendo novamente a substituição. Agora, aqui é interessante nós analisarmos o seguinte, que inicialmente, na posição 200, começou a transmissão, 200 antes e 200 depois. Esse intervalo corresponde a quantos metros? 400 metros, 200 antes mais 200 metros depois. Então, por isso que o deslocamento ali substituído foi de 400. E a velocidade, que é a mesma da anterior, tanto de aproximação quanto de afastamento, que é de 5 metros por segundo. Fazendo então a troca do 5 pelo ΔT, que é a troca só de posição, não de valores, obtemos que a variação do tempo vai ser 400 dividido por 5, e esse tempo então vai ser de 80 segundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que 60 segundos ele andou. Durante 80 segundos, ou seja, 200 antes do carro A e 200 depois, que é correspondente a 80 segundos, vai haver essa comunicação. Então, 60 segundos mais 80 dá 140. Então, isso quer dizer que de 60 segundos até 140 haverá transmissão, justamente porque 80 segundos é aquele tempo em que ele está dentro da zona que abrange as ondas do rádio.